E o meu ponto de partida é Filipenses capítulo 2, versículo 13. So my starting point is Philippians 2, verse 13. Onde o apóstolo Paulo faz uma afirmação que eu acredito ser muito importante para todos nós. Where the Apostle Paul makes a declaration that I believe to be so important to each and every one of Eu us. acredito que eu nem preciso ler em português, o Israel, meu filho, pode ler direto no inglês. So I'm not even going to read it in Portuguese. Israel, my son, will just read it in English. So for it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. Por trás dessa declaração, a gente tem verdades muito importantes. Behind this declaration, we have very important truths. E a primeira delas The first of them é que Deus tem uma forma de trabalhar conosco. is that God has a way to work with us. E a segunda é que isso tem uma consequência, um propósito a ser alcançado. And the second is that has a purpose, a consequence to be reached. A forma dele trabalhar conosco envolve dois estágios distintos. The way he works with us involves two distinct stages. A palavra de Deus diz que ele trabalha em nós tanto o querer, o desejar, The word of God says that he works in us to will, to desire, como também o fazer, o realizar. as well as to do, to exercise it. E esses são dois estágios bem distintos. And these are two very distinct stages. Mas o propósito desses dois estágios But the purpose of these two stages é levar ao cumprimento da vontade de Deus. is to lead us to the fulfillment of the will of God. Essa palavra aqui, traduzida como pleasure, ela significa vontade, aquilo que é agradável a Deus. This word here translated as pleasure, it's what is pleasing to God. E eu quero falar dentro do assunto dos sonhos, colocando isso no contexto da vontade de Deus para nós. So I want to speak about dreams inside the context of the will of God for us. Porque antes de nos levar a realizar algo, Because before we can do something, Deus desperta em nós o desejo. usually God awakes in us the desire. Ele provoca dentro de mim e dentro de você uma He vontade. provokes in us a desire. E ele, na verdade, está tentando fazer com que a gente se alinhe à sua vontade. And by that, he's trying to have us aligning ourselves to his will. Então é muito importante a gente pensar a respeito dos sonhos, So it is really important for us to think about dreams, não apenas como algo que a gente decida por nós mesmos. not only as something that we decide for Não ourselves. se trata apenas de decidir sonhar o que é que nós queremos. It's not only about deciding to dream what we want. Nós vivemos debaixo do senhorio de Jesus. We live under the lordship of É Ele Jesus. quem nos governa. He's the one who governs us. Então é muito importante entender essa linguagem dos sonhos como algo que nós recebemos dele. So it is so important for us to understand the language of dreams as something we receive from God. Então eu quero começar em primeiro lugar destacando a vontade de Deus dentro desse processo. So I want to start in first place highlighting the will of God in this process. Porque uma vez que o texto está falando daquilo que lhe agrada, que é a sua vontade, Because once the passage is talking about his will, his desire, fica implícito e óbvio que Deus tem uma vontade. it is implicit that God has a will. E ao falar da vontade de Deus, And when we speak about the will of nós God, também podemos dividi-la em dois aspectos distintos. we can also split it in two stages, two aspects. O primeiro deles eu chamaria do plano geral, genérico de Deus. The first one, I would call it the general plan. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, For example, 1 Timothy chapter 2, versículo 4 diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. verse 4 says that God wishes that God desires all people to be saved and all to come to the knowledge Então of the essa é truth. a vontade de Deus para toda a humanidade. So this is the will of God for all Isso é humanity. aquilo que Ele deseja para todos nós. That's what he wishes for E há everyone. momentos onde Ele vai externar a sua vontade tratando conosco como um corpo, como um todo. And there are moments that God makes his will known about the whole, the body, everyone. Ele fala para toda a nação de Israel, He speaks to the whole nation of Israel, não só para um indivíduo. not only to one person. Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. He's the one who says, I know the dreams I have for you. São planos de bem e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. They're good dreams to give you a future and hope. Então Deus está dizendo algo a respeito da sua vontade para todos nós. So God is saying something about his will for each and every one of Mas us. é muito importante que a gente também reconheça But it is really important that we also recognize outro aspecto da sua vontade que nós podemos chamar do plano individual. the other aspect of his will that we can call the individual plan. E algumas declarações na Bíblia nos fazem reconhecer isso. And some declarations in Scripture help us realize that. No Salmo 139, verso 16, Psalms 139, verse 16. Davi fala a respeito de um plano de Deus para ele antes da sua existência. David speaks about a plan for his life even before he was born. Ele diz, os seus olhos viram a minha substância ainda informe. No seu livro foram escritos todos os meus dias. He says, your eyes saw me in an unformed substance. In your book were written every one of them, the days that were formed for me.
Então, quando ele está falando a respeito de Deus escrevendo no livro o script da vida dele, So when he talks about God writing in the book the script for ele his está life, falando de um plano individual. he's talking about an individual plan. Para o profeta Jeremias, Deus também fala a mesma coisa. So the prophet Jeremiah, God also says the same. Eu te formei no ventre da sua mãe, eu já te escolhi e te separei como profeta desde então. It says, before the womb, I had chosen you. Deus não escolheu todo mundo para ser profeta, God didn't choose everyone to be a mas prophet. Jeremias foi selecionado por Deus para exercer o seu ofício. Oh, Jeremiah was chosen by God to do that. E no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala algo bem semelhante. But in the New Testament, Paul says something very similar. Ele diz que Deus o separou antes do seu He nascimento. says that God had set him apart before he was Então born. Deus tem esse plano individual. So God has this individual plan. Ele tem uma vontade para cada um de nós. He has a will for each and every one A of palavra us. de Deus diz que nós somos um corpo, The Word of God says we're a body, mas que individualmente nós somos os membros. but that individually we're the members. Então nós ocupamos funções diferentes no corpo, So we occupy different functions para que juntos possamos cumprir o mesmo propósito. so that together we can fulfill the same purpose. Então Deus não chamou todo mundo para executar a mesma função. So God didn't call everyone to exercise the Esse é same um dos function. exemplos de como ele tem planos distintos para cada um de nós. This is one of the examples of how he has distinct plans for us. Mas há duas declarações na Bíblia But there are two declarations in the Bible que para mim falam muito claramente desse plano individual. that to me they speak so clearly about this individual plan. Uma delas é quando Mordecai, tio de Esther, manda uma mensagem para ela. One of them is when Mordecai, uncle of Esther, gives her a Ele message. está orientando ela a entrar na presença do rei e a lutar pelo seu povo. He's telling her to walk into the presence of the king and to fight for her E people. ela está receosa porque se ela fizer isso sem ser chamada, ela poderia ser morta. And she's anxious because if she does that without being summoned, she can be E killed. naquele momento, Mordecai faz uma afirmação que eu acredito ser muito importante. And on that moment, Mordecai affirms something that I believe to be so important. Ela não revela apenas a crença que eles tinham. She doesn't only reveal the belief that they Ela had, revela uma verdade da palavra de Deus. she reveals a truth in the Word of Ele God. pergunta para Esther, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegastes ao reino ou a ser rainha. Mordecai asks Esther, who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this? Em outras palavras, ele estava dizendo, não é um acidente você estar aí. In other words, he's saying it's not an accident Há that um you're here. propósito de Deus por trás daquelas coisas que envolvem os detalhes da nossa vida. There's a purpose of God behind those things, the details of E our Deus life. pode colocar uma Esther no palácio, And God can put an Esther in the palace, como pode usar uma serva para o general da Síria, Naamã, like he can use a servant to the Syrian general Naaman, e eu levá-lo até o encontro de Eliseu e receber cura. and take him to encounter Elisha for healing. Não importa o lugar que você esteja na sociedade, It doesn't matter where you are in society. Deus tem um plano para usar a sua vida ali. God has a plan to use your life E nós there. precisamos crer nisso. And we have to believe that. Quando o Senhor Jesus está diante de Pilatos, o governador, When Jesus is before Pilate, ele diz, você diz que eu sou rei. he says, you say I am king. Ele diz, eu para isso nasci e vim ao mundo. For this reason I was born and I came into the world. Ele obviamente está dizendo, eu entendo que eu vim para cumprir um propósito. He's saying, I understand that I have come to fulfill the E purpose. nenhum de nós deveria viver a vida, nem mesmo a vida cristã, sem a consciência de um propósito. And none of us should live the Christian life without the awareness of purpose. Deus tem um plano personalizado para cada um de nós. God has an individual plan for us, for Deus each and every tem one of us. um plano para você. God has a plan for you. E é muito importante que a gente creia nisso. And it is so important that we believe in Mas this. depois de entender que Deus tem um plano para cada um de nós, But after understanding that God has a plan for each and every one of us, eu acho que é uma pergunta importante que precisa ser feita. I think it is an important question that has to be asked. Como Deus revela o seu plano para cada um de nós? How does God make his plan known to each and every one? Porque a parte mais difícil não é acreditar que ele tem uma vontade individual e um plano personalizado. Because the hardest part is not to believe that he has a general will and an individual plan. É entender como nós podemos descobrir ou experimentar isso. Is to understand how we can discover and experience this. Eu particularmente não acredito que Deus vai falar a respeito de tudo, I personally believe that God is not going to speak about everything, porque há coisas que ele revela e há coisas que ele não revela. because there are things that he reveals and there are things that he makes. Mas eu e você podemos viver uma vida de oração e dependência dele. But you and I, we can live a life of prayer and dependence. Tiago escreve e diz, vocês estão planejando mudar de cidade James writes and he says, if you're planning on going to a different city e fazer um negócio diferente, and start a new business, vocês primeiro deveriam orar e dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, nós faremos isso. you first should ask the Lord and say, if the Lord wants,
then we'll do it. Então nem sempre eu preciso saber qual é a cidade que ele planejou para mim, So I don't always have to know which is the city he planned mas for eu não me. deveria fazer nenhum movimento sem orar, dando a ele o direito de intervir no meu destino e no lugar onde eu estou estabelecido. But I shouldn't make a single move without giving God the chance to direct me into the right path. Então é muito importante a gente questionar como Deus revela a sua vontade. So it is so important that we question how God makes his will known. Eu amo a ação do Espírito I Santo, love the move of the Holy os Spirit, dons do Espírito the Santo. gifts of the Holy Spirit. Eu acredito e procuro viver intensamente isso. I believe and I seek to live this in an intense way. Mas eu acredito que a igreja tem se confundido a respeito do lugar que eles devem ocupar. But sometimes I believe the church gets a little confused about the place they need to occupy. Profecia, por exemplo, não é para dirigir as nossas vidas. Prophecies, for example, they're not to direct our A lives. Bíblia diz que quem profetiza, ele vai exortar, edificar e consolar. The Bible says that he who prophesies does it to edify, Exortar, edificar e consolar. Okay, to exhort, to console, and to edify. E o que eu e você precisamos entender é que a profecia não tem o papel de nos dirigir. And what you and I need to understand is that prophecies don't have the role of guiding us. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus. Romans 8:14 says that those who are led by the Holy Spirit, Cada crente que tem o Espírito Santo habitando dentro de si pode viver a liderança do Espírito Santo. every believer that has the Holy Spirit living inside of them E eu can lead acredito- the leadership of the Holy Spirit. Eu acredito que é importante a gente falar disso ainda aqui de forma breve. And I believe we have to talk about it even if in a brief way. A maior sinalização ou direção, explicação da vontade de Deus, The biggest explanation of the will of God para mim e para você, for you and me, ela não deveria estar sendo procurada em fontes externas, we shouldn't seek that in outer sources, do lado de fora. on the outside. Ela deveria ser encontrada do lado de dentro. We should seek that on the inside. Quando a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer antes do realizar, When the Bible says that God works in us to will and to work, isso significa que de acordo com essa vontade que Ele tem para nós, this means that according to His will for Ele us, vai provocar em nós desejos. He will provoke in us desires. E esses desejos And these desires estão sinalizando aquilo que Ele quer fazer em nós e aonde Ele quer nos are levar. showing to us what He wants to do in us and where He wants to take us. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo ver isso com clareza. When I look to the Word of God, I can see this clearly. O papel do aspecto profético é muito mais confirmar a direção que você já tem dentro de você do que te dar uma direção. The prophetic role is much more about confirming what God has spoken to you than just telling you the way. Em Atos capítulo 13, In Acts 13, eles estavam orando e jejuando. they were praying and O fasting, Espírito Santo começou a se mover. and the Holy Spirit starts to move. Uma palavra profética provavelmente foi liberada, And the prophetic word was probably released porque o Espírito Santo disse: separai-me a Paulo e a Barnabé because the Holy Spirit says, set apart Paul and Barnabas para a obra que eu os tenho chamado. because of the work that I am calling them to do. Ele não está dizendo pela profecia o que os dois têm que fazer. He's not saying in the prophecy what both have to do. A profecia só fala para aquela equipe ministerial: The prophecy just speaks to the ministry team. liberem esses dois They set these two para apart que eles façam aquilo que eles já sabem que tem que fazer. so that they can do what they know A, they have to a do. direção estava dentro deles. The direction was inside A of them. profecia confirmava aquilo e promovia a liberação do que eles tinham dentro The de si. prophecy confirms it and it promotes the liberation so that they can walk on it. Então eu quero te encorajar para parar de procurar os sinais do lado de fora So I want to encourage you to stop seeking signals and signs on the e outside começar a entender que eles estão do lado de dentro. and to understand that they're on the inside. Wow. Quando a palavra de Deus fala a respeito de ministério, When the Word of God speaks about ministry, a respeito de dons do Espírito, about the gifts of the Spirit, ela sempre vai falar a respeito do que nós desejamos. it always speaks about what we desire. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, In 1 Timothy chapter 3 verse 1, quando ele está falando a respeito de alguém que almeja o episcopado, ser bispo, when he's talking about someone who's eager to become a minister, então a frase que o apóstolo Paulo usa é: se alguém anseia, aspira o episcopado. then the phrase that Paul uses is if someone aspires, if anyone aspires to the office. Então ele fala a respeito de tudo começando por um desejo. So he speaks about everything starting with the desire. É lógico que depois do desejo tem que haver qualificações. Obviously, after the desire, there has to be qualifications. Depois das qualificações serem apresentadas, ele vai ter que ser provado, After the qualifications are presented, then the individual must be proved. para só finalmente ser então estabelecido na função. So then just to finally be established Mas in nós that não role. podemos negar que tudo começa com desejo. But we can't deny that everything begins with the desire. Um dia um jovem da igreja me abordou
Once a young person in our church came to me, e ele falou, pastor, eu preciso da sua ajuda. and he said, Pastor, I need your help. Como eu posso saber se Deus me chamou para o ministério? How can I know if God called me to ministry? Eu falei para ele, se você não sabe, ele não te chamou. And I told him, if you're not sure, he probably didn't. Porque quando ele nos chama, Because when he calls us, nós sabemos. we know. A gente não precisa ter ouvido uma voz sobrenatural espetacular. We don't need to hear a spectacular, supernatural voice. Desde a minha adolescência havia algo que me consumia por dentro. Since my teenage years, there was something that consumed me from Eu the queria inside. pregar a palavra de And I Deus. wanted to preach the word of God. Eu queria proclamar a palavra de I wanted Deus. to proclaim the word of Eu God. preguei muito na frente do espelho do banheiro da casa dos meus pais. I preached so much in front of the mirror in my parents' house. Eu me sentia louco, eu não queria que ninguém visse aquilo. I felt like I was nuts a little bit. I didn't want anyone to Mas see era it. desejo tão forte, eu me trancava lá e eu começava a pregar. But I had such a strong desire to preach that I would lock myself in the restroom and Ou just pelo start to menos preach. simular o que eu imaginava que deveria ser a Or pregação. at least simulating what I thought, I should be preaching. Raramente você vai encontrar alguém fazendo alguma coisa para Deus que ele não quis fazer aquilo antes de ser levado por Deus You'll a fazer. rarely find someone doing something for God that he didn't have the will to do Porque it. Deus primeiro trabalha em nós o querer, Because God first works in us the will para depois nos levar ao realizar. to then take us to work. Então eu acredito que nós precisamos simplificar essa questão. So I believe we have to simplify this matter. Em 1 Coríntios 14, verso 12, In 1 Corinthians chapter 14, 12, 14, verse 12, ele está falando a respeito dos dons do Espírito Santo. he's speaking about the gifts of the Holy E ele Spirit. fala de pessoas que desejam os dons. And he speaks about people that are eager to E live que the eles gifts. devem procurar crescer neles para a edificação da And igreja. that they should seek to grow in the gifts for the edification of the church. De novo, tudo começa com um desejo. So again, everything starts with desire. Eu nunca encontrei alguém usado por Deus, I never met anyone who was used by God, movendo nos dons do Espírito, moving in the gifts of the que Spirit, dissesse, eu não quero isso de jeito nenhum. that said, oh man, I really didn't want this. Muitas vezes a gente não gosta da forma como a coisa acontece, A lot of the times we don't like how it happens, mas Deus sempre desperta em nós desejos. but God always awakens in us the desire. Agora, até então, eu estou dando exemplo de coisas espirituais, Well, but until now, I'm giving you examples of spiritual do things, ministério, de dons, of ministry, of gifts. mas a verdade é que Deus trabalha assim em relação a tudo. But the truth is, God works like that with everything. Porque a maioria de nós, Because most of us, desde criança, since we were children, mesmo com um cenário tão terrível na sociedade, even with such a terrible scenery in que society não acredita no casamento, that doesn't believe in marriage, porque a maioria de nós cresce ansiando o casamento e uma boa família. but most of us, even so, still desire to have a family Porque a and a maioria good de nós experience with family. anseia ser bem-sucedido. Because most of us are eager to be Porque a maioria successful. de nós anseia ter conquistas e realizações. Why are most of us desiring to have achievements? Porque essa é a forma como o nosso Criador lida conosco. Because that's the way that God works with us. Mas se nós não entendemos isso, But if we don't understand that, talvez nós não vamos corresponder com Deus. maybe we'll not correspond with God. Mas antes de te encorajar um pouco mais a sonhar, But before I encourage you to dream a little more, ou a lutar por sonhos que você tem e deixar de lado, or to fight for dreams that you have, or set them aside, eu quero abordar uma terceira questão. I want to speak about a third thing. Na primeira nós falamos que Deus tem uma vontade que inclui o plano personalizado. First, we said that God has a will, and that includes a personal plan. Em segundo lugar, nós começamos a questionar como descobrir a vontade de Deus. And second, we started to talk about how to find E out falamos what que that essa plan is. sinalização está muito mais do lado de dentro do que de fora. That the signs for that are way more on the inside than it is E outside. essa sinalização interna não precisa ser necessariamente uma voz divina falando com você, ela muitas vezes se manifesta na forma de anseios. And this inner manifestation of what we're supposed to do, a lot of the times is not spectacular. It is the will, it is the desire. Mas eu acredito que antes de encorajar as pessoas a lutarem pelos sonhos, But before we encourage people to fight for dreams, a gente precisa ter um certo cuidado. we have to be careful. E esse cuidado envolve a gente reconhecer And this care involves us recognizing que se por um lado Deus trabalha com sonhos, that if on the one hand God works with dreams, por outro lado isso não significa que todo sonho venha de Deus. on the other hand, it doesn't mean that every dream comes from God. E quando eu falo do sonho, When I speak about dreams, eu não falo apenas daquilo que acontece durante a noite, I'm not just talking about what happens during the night, mas daquilo que enche o nosso coração. but about what fills our hearts. Eu tenho sonhado mais a respeito da minha vida acordado do que dormindo, I've been dreaming more about my life while I'm awake than when I'm sleeping. planejando os anos do futuro, estabelecendo metas a serem alcançadas. Planning the years to come, establishing goals that I want to E reach. muitas vezes eu percebo que Deus está provocando esse tipo de sentimento. And a lot of the times, I just realize that God is provoking those feelings in me. Mas nem sempre But not
not always. A gente pode falar de forma genérica We can speak in a general way que todo sonho dentro de nós that every dream inside of us tem o aval de Deus. has God's approval. Porque embora Deus trabalhe com sonhos, Because although God works with dreams, eu e você temos a liberdade de desejar coisas que não necessariamente Ele desejou. you and I have the freedom to desire things that God didn't E nós chamamos isso necessarily de desire. livre-arbítrio. And we call that free will. Mas se nós queremos viver debaixo da vontade de Deus, But if we want to live under the will of God, então a gente tem que questionar o nosso sonho. then we have to question our dreams. Cerca de 20 anos atrás, About 20 years ago, eu estava servindo como um pastor auxiliar debaixo da liderança de outro pastor. I was serving as an auxiliary pastor under another pastor. Depois do meu pai, esse pastor, Harold McLeod, foi o meu primeiro discipulador. After my father, this pastor, Harold McLeod, was my first mentor. E ele era alguém que realmente me inspirava a tirar tesouros da palavra de Deus. And he was someone who really encouraged me to seek for treasures in the Word of Então, há God. 20 anos atrás, estávamos falando muito no nosso país a respeito dos sonhos, So about 20 years ago, we were talking a lot in our country about dreams encorajando as pessoas a lutar pelos sonhos. and encouraging people to fight for dreams. Mas um dia ele levantou essa questão numa reunião com a nossa equipe pastoral. But one day he raised this question in a staff meeting with our pastoral team. É possível a gente ter um sonho que não venha de Deus? Is it possible that we might be dreaming of something that doesn't come from E God? todo mundo disse, sim. And everyone said, yes. Eu vou te poupar de toda a discussão teológica. Well, I'll spare you of all of our theological discussion. Mas nós chegamos a uma conclusão, sim, nós temos o direito de desejar o que nós queremos. Yeah, but then we arrived to a conclusion that yes, we have the free will to desire whatever Então a we segunda pergunta desire. dele foi, então não é perigoso So his second question was, isn't it dangerous then? quando a gente encoraja todo mundo de forma generalizada a correr atrás dos sonhos? When we encourage everyone in a general way to pursue dreams, Não deveria haver algum filtro, algo que nos ajudasse a saber o que é um sonho de Deus e o que não? shouldn't there be a filter that helps us to understand if a dream comes from God or not? E esse assunto rendeu muita conversa. And the subject gave us a lot to talk Nós about. gastamos alguma coisa entre mais de 3 horas e menos de 4 We spent something between 3 and 4 hours discutindo talking o about assunto it. e não chegamos a lugar nenhum, a nenhuma And conclusão. we couldn't arrive anywhere, any conclusion out of that Isso era uma conversation. terça-feira à tarde. This was a Tuesday afternoon. No domingo seguinte, On the next Sunday, quando o pastor Harold se levantou para pregar when Pastor Harold got up to preach, e anunciou o tema da mensagem dele, and he announced the theme of his message, que era qual é o seu sonho? and the message was, what is your dream? A primeira coisa que eu pensei foi, nós paramos de pensar o assunto e ele passou o resto da semana questionando isso diante de The Deus. first thing I thought about was we stopped thinking about it after that meeting on Tuesday, and he spent the rest of E the week praying about it. eu queria, em poucas palavras, resumir aquela mensagem que ele pregou. And I want, in a few words, just summarize that message he spoke. Nós não vamos ler o texto todo porque é comprido, We're not going to read the whole passage because it's a long mas passage. depois você pode acompanhar em Gênesis, no capítulo 40, essa história em detalhes. But later you can peek into the details in the story in Genesis 40. A Bíblia fala a respeito de José na prisão. The Bible speaks about Joseph in prison. E logo depois, outros 2 prisioneiros chegam. And soon after, 2 more prisoners arrive. Era o copeiro do faraó no Egito One of them was the cupbearer for Pharaoh e o padeiro do faraó no Egito. and also Pharaoh's baker. 2 homens de alta confiança, 2 men that had a lot of trust on que them. tinham a responsabilidade de não só alimentar, mas proteger a vida do rei. That had the responsibility not only of feeding, but of protecting A Pharaoh. Bíblia não é clara sobre por que eles foram The presos, Bible is not clear about why they were arrested, mas me faz acreditar na possibilidade de uma conspiração contra a vida do faraó. but it makes me think that there was probably a conspiracy against Pharaoh's life. E esse tipo de crime não terminava apenas em prisão. And that type of crime didn't end in prison. Alguém seria executado por aquilo. Someone would be executed for it. Então eu imagino que aquela prisão é temporária para o tempo da investigação. So I believe that prison is just temporary for the time of the E investigation. isso deve ter deixado esses 2 muito inquietos. And this probably left these 2 men very anxious. E numa certa manhã, José aborda eles e diz, por que vocês estão com esse semblante? And in a certain morning, Joseph comes to them and he asks, why the long face? Então o copeiro toma a iniciativa e diz, eu tive um sonho. And the cupbearer takes the lead and he says, I had a dream. Então no sonho dele, ele via um ramo da videira. So in his dream, he says a branch of the vine, E ele diz que pegava do fruto daquela vinha, and he says he grabbed from the fruit of the vine, espremia num copo he squeezed it into a cup, e servia faraó. and he served Pharaoh. Esse foi o sonho do copeiro. This was the dream of the cupbearer. Mas logo depois de José interpretá-lo, But shortly after Joseph interprets the dream, o padeiro se anima e conta o sonho dele também. the baker gets excited and tells about his dream. Ele diz, eu vi um homem He says, I saw a man que carregava 3 cestos de pão na cabeça. that had 3 baskets of bread on top of his head. Era a obra de um padeiro. It was the work of a baker.
E ele diz, a história terminava dessa forma, And he says the story ended this way, com as aves do céu comendo daqueles pães. with the birds of prey eating from the breads. A verdade é que eu e você conhecemos a história. The truth is, we know the story. José diz para o copeiro, Joseph tells the cupbearer, 3 dias você será restaurado ao lugar e à posição que você tinha in antes. 3 days you'll be restored to your position. Você não apenas vai sair da prisão, You're not only getting out of jail, você não apenas vai viver e não ser executado, you're not only going to live and not be executed, mas você será promovido. but you'll be promoted. Você vai ter e ocupar aquela posição de honra que você tinha. You're going to occupy that place of honor that Mas you para o had. padeiro, But to the baker, ele diz, em 3 dias, he says, in 3 days, você vai ser executado, you'll be hanged, você vai morrer. you'll die. E naquele dia, And on that day, nosso pastor diz, há 2 tipos de sonho. our pastor said there are 2 types of dreams. Há sonhos que te promovem, Are dreams that promote you, há sonhos que garantem a sua vida, there are dreams that guarantee your success, your mas há life. sonhos que vão matar você. But there are dreams that will kill you. E ele insistia na pergunta, qual é o seu And sonho? he insisted on the question, what is your dream? Então ele disse, se nós olharmos para a tipologia He bíblica, said, if we look to the biblical symbolism, a videira com a qual o copeiro sonhou the vine that the cupbearer dreamed é about, uma figura de Cristo. it's a symbol of Christ. João capítulo 15 nos mostra isso. John 15 shows us that. Então ele diz o seguinte, todo sonho So he says this, every dream que não coloca em questão a nossa habilidade, that doesn't put our ability on the center, mas nos leva a buscar aquilo que é de Cristo. but it takes us to seeking something that comes from Como ele Christ, tirava as frutas da videira like grabbing the fruit from the vine, e ele espremia num copo. squeezing it into a cup. Então não se trata apenas de buscar aquilo que é de Cristo, So it's not only about seeking what's from Christ, mas é fazer isso para servir outros. but to do so to serve others. Então ele tomava do que era de Cristo, espremia num copo e servia a Faraó. So he receives from Christ, he pours it into the cup to serve Pharaoh. Então o pastor Harold disse naquele dia, todo sonho que te leva a buscar o que é de Cristo para servir os outros. So Pastor Harold shared that day, every dream that leads you into pursuing something from Christ to serve others, É o tipo de sonho que vai te promover. that's the type of dream that will promote you. Mas e o sonho do padeiro? But what about the baker's dream? Ele tinha 3 cestos de He pães had na 3 cabeça. baskets of bread on his head. A versão em português dá um detalhe um pouquinho diferente do inglês. The Portuguese version gives kind of a tiny little detail. Ela diz assim, era a arte do padeiro. It was the craftsmanship of the baker. Está falando da habilidade dele de produzir aquilo que é o seu It trabalho. was his artwork, his ability to Então produce. esse sonho está focando na capacidade dele. So this dream focused on his capability. Agora eu te pergunto, quem é que anda por aí com 3 cestos de pão na cabeça? Now I'll ask you the question, who walks with 3 baskets of bread atop their heads? Mas isso também fala de um anseio de But reconhecimento. this also speaks for a thirst of Ele acknowledgement. não só não está buscando aquilo que é de Cristo, He's not only not seeking what comes from Christ, como o principal foco não é servir os outros, é se colocar em evidência. his main focus is not to serve people, is to be recognized, is to be acknowledged for Então, his o talent. pastor Harold dizia, esse é o sonho que vai te matar. And Pastor Harold said, this is a dream that will kill you. Ele diz, na verdade, a grande questão não é o que eu e você sonhamos, Actually, the great question is not what we dream, é a motivação por trás disso. it's the motivation behind the dream. Alguém me perguntou outro dia, é errado eu sonhar em ser um empresário rico e muito bem sucedido? Someone asked me the other day, is it wrong for me to dream about being a very successful businessman, to be rich? Eu falei, o sonho em si não é errado. I told him the dream on itself is not Mas eu wrong, tenho que te fazer uma pergunta, por que você sonha isso? but I have to ask you a question, why do you want to be so? Você deseja buscar em Deus uma habilidade maior do que a sua? Do you desire to find in God Se mover an debaixo ability that exceeds yours? se mover debaixo de uma capacitação divina da graça e do favor do Senhor? To walk under the grace and the favor of E God? você deseja usar o resultado disso Do you wish to use the results? para não apenas investir no reino de Deus, mas servir pessoas? Not only to invest in the kingdom of God, but to serve people. Eu falei, se você pode dizer sim a isso, vá em frente. And I told him, if you can say yes to this, then go Porque ahead. as pessoas às vezes questionam o sonho. Because a lot of the times people question the dream. Então parece que se alguém está sonhando com algo aparentemente natural ou secular, é errado. So it looks like if someone has kind of a secular dream, it's wrong Na perspectiva de um cristão. in the perspective of a Christian. Eu não concordo com isso. I don't agree with that. O plano de Deus é muito maior do que a nossa vida dentro da The igreja. plan of God is just so much bigger than our life inside the 4 walls of the Ele vai church. nos colocar em lugares diferentes na sociedade para cumprir um papel. He'll put us in different places in society to fulfill a role. E antes de nos levar a realizar isso, Ele vai despertar em nós o querer. And before he takes us to work in that, he'll lead us to wish Alguns that. de nós não conseguimos explicar o que é uma vocação. Alguns de nós não conseguimos explicar o que é uma vocação. Some of us, we can't explain what is a vocation. Então muitas vezes você cresceu num lar, So a lot of
many times you grew up in a home onde os seus pais te pressionavam a se aperfeiçoar numa certa profissão, where your parents pressured you into specializing yourself in a certain profession, mas o seu coração gritava por algo completamente diferente. but maybe your heart was screaming for something completely different. E muitas vezes as pessoas não conseguem explicar isso. And a lot of the times people just can't explain that Mas eu creio que a desire. Bíblia nos fala sobre isso. But I believe the Bible tells us about Deus it. desperta em nós anseios. God awakes in us desires. E muitos de vocês foram levados a sonhar And many of you have been led to dream com lugares a serem ocupados na sociedade. about places that you want to occupy in E nós society. não podemos simplesmente acreditar que isso não é espiritual ou não faz parte do And we plano de can't Deus. simply believe that that is not spiritual and that's not the plan of God. Mas por outro lado, But on the other hand, eu vejo pessoas desejando coisas espirituais, I see people wishing for spiritual things, como o ministério ou os dons. like ministry or gifts, E a motivação deles está errada. and their motivation is wrong. Alguns deles não estão, mesmo no ministério ou falando de dons, querendo buscar o que é de Cristo para servir os outros. Some of them might be in ministry or even exercising the gifts, not with the interest of serving others. Em Atos, no capítulo 8, In Acts chapter 8, a Bíblia fala de um certo Simão, the mágico. Bible speaks of a Simon the magician. A Bíblia diz que ele se converteu. The Bible says that he came to the Lord. A Bíblia diz que ele foi The batizado. Bible says he was baptized. Nós não estamos falando de alguém que não teve uma experiência We're com not Deus. talking about someone who didn't have an experience. Mas num certo momento, In a certain moment, ele oferece dinheiro aos apóstolos. he offers money to the apostles Porque ele queria a capacidade de impor as mãos sobre as pessoas. because he wanted the ability to lay hands Para que on elas people também recebessem o Espírito Santo, como acontecia com so os that they would apóstolos. also receive the Holy Spirit like it happened when the apostles Mas se prayed. você observar a história desse homem, But if you watch and if you look at this man's story, ele era a pessoa que estava em evidência em Samaria. he was the person that had a spotlight on him in Mas Samaria. quando Filipe chega com um ministério poderoso, But when Philip arrives with a powerful ministry, ele simplesmente deixou de estar debaixo dos holofotes. he lost the spotlight. Agora os apóstolos chegam, But now the apostles arrive estão fazendo coisas tão impressionantes ou mais do que o próprio Filipe. and are doing things that are just, if not more E impressive me than Philip. parece que a carnalidade desse homem está gritando por voltar a ter evidência. And it looks to me that this man's flesh is screaming for evidence for the Parece que spotlight. ele quer reconhecimento. He wants acknowledgement. E ele He está wants oferecendo dinheiro recognition. por aquilo. And he's offering money for that. Então Pedro olha para ele e diz: o teu coração não é correto diante de So Deus. Peter looks to him and says, your heart is not right before A God. questão não é o que você sonha, It's not what you dream with. é por que você sonha. It's why you dream with it. E esse é o filtro que nós precisamos usar. And this is the filter we need to use. Eu creio que nessa manhã, I believe in this morning, Deus quer nos provocar God wants to provoke a us resgatar alguns sonhos. to rescue some dreams. Obviamente, vamos ter que passar esse filtro Obviously, it has to pass through the filter, e questionar se estamos na direção certa. and we have to question if this is the right way, Mas right Deus, direction. Deus trabalha com sonhos. But God works with dreams. É parte de uma linguagem de fé. It's part of a faith language. Esses sonhos podem acontecer de forma literal enquanto você dorme, These dreams can happen literally while you sleep, como aconteceu com José. like it happened with Joseph. Ele ainda estava na sua adolescência, He was still in his teenage years, mas Deus o fazia sonhar a respeito do lugar que ele ocuparia na but sociedade. God made him dream about the place he would occupy in society. E obviamente isso serviria a um propósito maior. And obviously that served for a greater purpose. Não se tratava apenas da realização It dele, wasn't about the fulfillment of his dream, his Mas- personal realization, mas Deus fez outros sonharem, but God made other people dream diferente de José. different than Joseph, Eles estavam acordados. and they were awake. Abraão, por exemplo. Abraham, for example. A palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 15, Word of God says in Genesis chapter 15 que o Senhor o chama para o lado de fora. that God calls him outside, E o propósito desse chamado é levá-lo a olhar para as estrelas do céu. and the purpose of this calling is to make him look to the stars in the sky. E o Senhor diz para ele: olha para as estrelas do céu. And God tells him, look to the stars. Conte se você pode contar. Number them if you can. E diz: assim será a sua He descendência. says, like this shall be your descendants. Deus está your offspring. plantando uma imagem dentro de God Abraão. is planting an image inside. Ele está acordado, He's awake, mas Deus está fazendo com que ele sonhe sobre o seu futuro e a sua but God descendência. is making him dream about his future and his offspring. Então ele pode trabalhar comigo, com você, de duas formas. So he can work with you and me in two ways. Eu raramente tenho aquele tipo de sonho dormindo. I rarely have the sleeping dream. Deus já falou comigo algumas vezes, God spoke to me a few times, mas elas são tão poucas but they are so few que elas cabem nos dedos de uma mão só. that I can count them with one hand. Mas eu sou um sonhador. But I'm a dreamer. Eu tenho sonhado uma vida inteira. I've been dreaming an entire life. E a maior parte do tempo, quando eu estou acordado, And most of the time while I'm awake, eu percebo Deus me chamando a sonhar com I determinadas see coisas. God calling me to dream with certain Por que things. Deus faz isso? Why does God do it? Porque isso é parte de uma preparação para aquilo que ele vai fazer. Because this is part of the preparation to what he's going to do. Aliás, deixa eu falar um detalhe mais sobre Abraão. Actually, let me give you a little detail on A Abraham. maioria de nós, Most of us,
Quando fala de Deus tirando Abraão da tenda When we hear about God taking e Abraham out levando of ele the a olhar tent para as estrelas do and making céu, him look to the stars in the sky, a gente acredita que isso aconteceu à noite. we believe that happened during the night. Mas eu quero te perguntar, But I want to ask you, onde a Bíblia diz que isso aconteceu à noite? where does it say that it happened during the night? Quando você chega no versículo 12 de Gênesis When you 15, get to verse 12 of Genesis 15, Deus falou com Abraão, God spoke to Abraham, Deus o chama a uma aliança, God called him to a covenant, ele oferece alguns sacrifícios. he offers some E a sacrifices, Bíblia diz que o horário que ele está oferecendo os sacrifícios and the Bible speaks about the time he's offering the sacrifices era no pôr do sol. was during sunset. Ou seja, o sol já estava alto há 12 horas. So the sun was up for 12 hours. Eu não estou tentando provar que aconteceu de dia. I'm not trying to prove it happened during the day. Pode ser que o processo começou muito cedo de madrugada, Maybe the process started really early na hora que Deus chamou para fora, when God called him out of the e tent. termina com o sacrifício só no fim do And dia. maybe it ends with a sacrifice in the end of the Mas day. diante do que está escrito, But before what is written, eu acho até difícil que Abraão tenha precisado de mais de 12 horas para tudo aquilo. I find it hard to think that Abraham needed 12 hours for all of that. E quando você pensa no que é a definição de fé, And when you think about the definition of faith, que é a convicção de coisas que não se veem, that it is the conviction of things we por cannot que é que see. Deus iria inspirar o pai da fé Why would God inspire the father com of coisas faith visíveis? with visible things? O livro de Hebreus The book of Hebrews diz que Moisés ficou firme, says that Moses was firm, como quem vê o invisível. like who sees the invisible. A fé não é um passo no escuro. Faith is not a step in the É um dark. passo no escuro para quem está te olhando dar o passo. It's a step in the dark for who sees you taking Mas the quem está step. se movendo em fé, But who moves in faith, ele sabe onde ele está pisando. he knows where he's stepping. Porque ele enxerga o que outros não enxergam. Because he sees what other people don't Então a see. fé não é só crer no que não vê. So faith is not just believing in what you Fé don't é see. ver o que os outros não veem. Faith is seeing what other people don't see. Então eu imagino Deus dizendo para Abraão, So I believe God is telling Abram, olha para as estrelas do céu. look to the stars in the sky. E na minha cabeça eu cogito a possibilidade de ser de dia. And in my head, I think about maybe it was daytime. As estrelas não necessariamente estão visíveis. Maybe the stars are not there. Mas Deus está dizendo, você consegue imaginar o que os seus olhos não estão vendo. But maybe the stars are not visible, but Abraham knew Isso they seria were um there. paralelo muito melhor. But this sounds like a good parallel, a symbolism to me. Para Deus dizer para ele, você também pode imaginar uma descendência que nesse momento você não está For vendo. God to tell him, in the same way, you can see that offspring that is not Os visible. sonhos são parte de uma linguagem de fé. Dreams are part of the language of faith. Amém? Amen. Vamos ficar em pé para Let's parecer que está stand acabando. up so it looks like we're almost done. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. I would like to pray a prayer with you guys. We can stand up now. Let's pretend it's almost over. Talvez você esteja aqui hoje Maybe you're here today e você possa dizer, and you can say, eu estou vivendo o sonho. I'm living the dream. Minha filha sempre brincava com meu filho a respeito disso. My daughter always played with my son about that. As coisas começaram a acontecer muito rápido na vida dele. Things started to happen pretty quickly on his life. O ministério, o casamento, Ministry, marriage, e o tempo todo ela olhava para ele e dizia isso. and all the time she would look to him and say this, living the dream. E muitas vezes nós temos essa sensação. And a lot of the times we have that feeling. Eu olho para trás o tempo todo I look behind in my life and all the time, e eu só consigo agradecer a Deus. and I can only give thanks to God Quase tudo que eu sonhei, about almost everything that I dreamed with. eu tenho vivido e experimentado. I've been living that today and experiencing that today. Algumas coisas que Deus me tem feito sonhar por anos, There are some things that God's been making me dream for years que ainda não aconteceram, that haven't happened yet, mas a maioria delas but a aconteceram. lot of them have. E é muito gostoso quando você está nesse lugar. And it's amazing when you're in this place. Mas eu já estive em determinados lugares But I've been in places onde eu estava desistindo de sonhar. where I was giving up on dreaming. Porque muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias. Because a lot of the times we're looking to circumstances. E eu já many percebi times. que a razão pela qual And I noticed the reason why Deus coloca dentro de nós certas imagens God puts pictures inside of é us. justamente para que a gente olhe para aquilo e não para as circunstâncias. It's so that we can look to the pictures and not to the O circumstances. que ele fala para Davi? What does he say to David? Que vai levantá-lo como rei, That he will establish him as a king, mas but your time is up. aquilo não acontece depressa. But that doesn't happen quickly. Por que ele fala com José tanto tempo antes sobre o lugar de honra que ocuparia? Why does he speak to Joseph
so long before it happens about the place of honor he would be. Mas aquilo não acontece depressa. That doesn't happen quickly. Por que ele fala com Abraão a respeito de um filho e depois de uma descendência? Why does he speak to Abraham about his son and then an offspring Anos antes disso acontecer. so many years before it happens? Teve uma ocasião que eu fui a Deus em oração. Once I went to God in prayer, E falei para Deus, se eu puder te dar um conselho como ser um bom Deus. and I said, God, if I can give you a tip on being a good God, O Senhor não deveria falar as coisas tanto tempo you antes. shouldn't tell us these things, such a long time A before. gente fica ansioso, a gente sofre, a gente tem vontade de desistir. We get anxious about it, we suffer, we feel like giving up. O Senhor podia falar mais perto de You acontecer. could say, closer to when it happens. E o Espírito Santo falou comigo. And the Holy Spirit spoke to me. Ele diz a razão pela qual eu falo antes. The reason why I speak it early É porque eu estou convidando você is because I'm inviting you a cooperar comigo to cooperate with me, por meio dos sonhos. Por meio dos sonhos. with dreaming, to cooperate with me through Tudo que dreaming. nós vamos viver em relação a Deus Everything we're going to live with God é experimentado por fé. is experienced by faith. Então ele tem um plano para mim e para você. So he has a plan for you and E me, ele começa a plantar desejos dentro de nós. and he starts to plant the Para que a desires gente inside comece of a us, acreditar naquilo. so that we start to believe, Para que a gente decida desejar as mesmas coisas so que that Ele. we decide to desire the Então a same gente things as he possa does. cooperar e se alinhar com Ele para que aconteça. So then we can partner and cooperate with him so it happens. O problema é que muitas The vezes, problem is that many quando times, Deus planta esses sonhos ou desejos, when God plants these dreams or these a desires, gente senta e diz, vamos ver se é ou não é de we Deus. sit down and we say, E a gente não faz Let's see if it's from absolutamente God. nada. and we don't do anything. Então se Deus tem colocado dentro de você So sonhos, if God has been placing dreams inside e of você you, entende que Ele passa por aquele filtro and you understand it goes through the filter de ser um sonho que te promove e não que te mata. of being a dream that promotes you and not a dream that kills you, Quero te desafiar a resgatar isso. I want to challenge to rescue that. Moisés sonhava ser o libertador do seu Moses povo. dreamed about being the rescuer of his people. Atos 7:25 diz Acts que 7:25 ele says cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que era por meio dele que Deus daria livramento a Israel. that he tried to make his brothers understand that it was through him Mas God deu- would bring deliverance to Mas deu Israel. tudo errado. But everything went wrong. Ele tinha 40 anos de vida. He was 40 years old, Agora outros 40 se passaram. and then another 40 go by. Ele provavelmente está vivendo aquela vida amarga de quem diz o sonho acabou. He's probably living that bitter life of the person who says the dream is over. Até que um dia o Senhor se manifesta a ele naquele arbusto. Until one day God comes in a bush. E ele diz, vamos reviver o sonho. Let's live the dream. Let's rescue the dream. Não importa se o tempo passou. It doesn't matter if time has gone by. Aquilo que Deus provocou dentro de nós What God has provoked inside of não us deve ser abandonado. should not be abandoned. Muitas vezes, Many times, esse tempo sem experimentar o cumprimento do sonho this time we spent without experiencing the fulfilling of the tem dream mais a ver has more to do com aquilo que Deus tem que fazer dentro de nós with what God has to do inside of do us que o que Ele vai fazer fora de nós. than on the outside of us. Quando dentro de nós a obra estiver feita, When inside of us the work is done, do lado de fora as coisas vão acontecer on mais the depressa. outside things catch up Mas quickly. nós não podemos parar de sonhar. But we can't stop dreaming. Se você tem vivido o sonho, If you've been living the dream, agradeça a Deus. well, thank God. Se há mais coisas a serem experimentadas, If there's more things to be experienced, continue sonhando. well, continue dreaming. Mas se você tem desistido dos sonhos, But if you've been giving up on the dreams, eu creio que Deus, I believe God. às vezes eu tenho essa teoria da conspiração. Sometimes I have this conspiracy theory. Eu creio que Deus promoveu essa série I believe God promoted this series por causa de você, because of you, que tem desistido de sonhar. who's giving up on the E dream. domingo após domingo, And Sunday after Sunday, Ele vai depositar algo dentro de você. He'll deposit something inside of E you, Ele vai fazer com que você volte a ser um and sonhador. He'll make you a dreamer again. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Father, we pray in the name of Jesus Que o Teu Espírito that your Holy Spirit vivifique a Tua palavra no coração de cada um make dos your nossos word irmãos. alive in every one of us. Se o Senhor não fizer isso, If you don't do that, terá sido só um discurso ou uma palestra. this is just a speech. Mas se a Tua palavra But if your word for vivificada pelo Teu Espírito, comes alive through your Spirit, ela vai fortalecer a fé. then it will strengthen our E faith. nós oramos que o Senhor desperte a medida de fé dos nossos And we irmãos. pray that you can awake the faith in all of us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, Que nessa manhã, that in this morning, apesar de trazermos uma aplicação genérica da Tua palavra, even though we bring a general application of your que o word, Teu Espírito, o Espírito da verdade, that your Spirit, the Spirit of truth, que Ele possa fazer aquela aplicação personalizada, He can apply this personally to everyone.
E nós oramos que esse não seja só um ambiente de And that encorajamento, we pray that this is not only an environment of mas que encouragement, seja um ambiente de liberação dos céus. but that it is an environment of liberation from the heavens. Nós oramos We pray que o destino profético de cada um dos nossos irmãos e the irmãs prophetic destiny of each one of our brothers seja destravado e liberado. may be unlocked. Nós oramos pelo sopro de vida do Teu We pray Espírito. for the breath of life of your Holy Nós Spirit. oramos pela manifestação do Teu poder We pray for the manifestation of na your vida de power cada um deles. in the life of everyone. Em nome do In Senhor the name of Jesus. Jesus. Em nome do In Senhor the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Amém. Hey, let's thank them again. Come on. Hey, I want to do something before we shift gears, and we're sending you out of here in just a moment. But I just want to speak to some folks that might be in the room that even as you were listening to that message, it's almost like a dream was waking up inside. But at the same time, there was a reality. And the reality was there's something not right. In other words, there's things waking up inside. In fact, it's the Holy Spirit speaking to you. But yet, you're standing there right now, and if you had to be honest between you and God right at this moment, you'd go, I know I'm not right with God. And you may have tried to fix it on your own, because I did. Most people in this room did. Thought, I could just clean up my life. Let me just tell you, if that's you, don't do it. Give up trying to fix it on your own, because it doesn't work that way. The way it works is this. God sent his Son to take care of your sin issue. Your wanderings, he came to pay the price for it. And all he's looking for is for men and women to turn to him and say, God, I'm tired of doing it my own way. I'm turning from that, and I'm turning it to your way. And I'm going to put my trust in what you've already done for me. And if that describes you this morning, you're going, that's me. I know I'm not right with God, but I want to be. Something's waking up inside. All God is looking for is that man or woman, you, to turn heavenward and say, God, today's the day. I'm turning from my way, and I'm putting my trust in you. And if that's you, I'll pray with you. In fact, I'm going to ask everybody in the room just to bow your head, close your eyes just for a moment. But if that describes you today and you're saying, that's me, today's the day, I'm ready to put my trust in Christ. I want to pray with you. I'll pray with you right where you're at, but I do want to know who I'm praying for. So if that's you, would you just let me know? Today's the day. I'm putting my trust in Christ just by slipping up your hand, and I'm looking for your hand right now. Yeah, I see that. Yeah, right in the middle. Yeah, over on the side. Yeah, over in the back. Yeah, that's awesome. Scanning the room. Yeah, way over in the back, over in the side. Yeah, that's great. Just scanning the room over on the other side. Yeah. That's awesome. That's awesome. Proud of you. It's a bold step. Right, if you got your hand up, you can put it down. In fact, I'm going to ask those of you who are in the room to just raise your hand and take one more step. Really, you've already taken a step of faith, but would you pray a prayer, put words to your faith with me? In fact, I'm going to ask everybody in the room just to pray this prayer along with those who raise their hands. Would you do that with me? Dear Lord Jesus, I know I've sinned, and I've lived life my own way. I ask you to forgive me. I believe you died for my sins, and you rose from the dead. I turn from my sins now, and I invite you to come into my heart, into my life. I want to trust and follow you as my Lord and my Savior. In your name I pray. Amen. And yeah, church, you can celebrate that. Amen. Hey, let me just say real quick to those of you who just stretch your hand up in the air, flat out, most important decision you could ever make. You made it. But nobody takes that step. It's like hitting a home run. Nobody hits a home run without running the bases. So can I tell you some bases real quick? Find a really good church. It doesn't have to be Res, but we'd love to have you join us at Res. If it is Res, jump into Growth Track. It'll let you know about you and who Res is and help you live the life you were always created for. Today's Growth Track will be in our office area right off the west entrance. And then jump in a small group, get out there and start serving, because life is so much better when it's not all about you. Amen? All right, we'd love to help you with those steps. The only way we can do that is if you let us know. There's a card in the seat back. In fact, everybody could grab one in the room. Some of you got prayer requests. Some of you got praise reports. You could fill them out. Those of you who put your faith in Christ today on that card could mark, today's the day I put my trust in Christ. You can throw them all in the offering. We're going to receive the offering right now. I'm going to have the ushers come on forward and the weekend ministry team get in place. And as they're getting in place, let me just say this. If you're a guest here, feel no obligation to give in this offering.
It's really an honor and a privilege we take. I do want to say this. Today is Rally Sunday for small groups, and it's our opportunity to find out more of them. There's an online directory, but you're also handed a print directory when you came in. If you're looking for a small group, and I hope you are because you are born for family, scan through it. It's color-coded. There's banners out in the west living room. You can go over there. You can meet with the leader, find out a little bit more about the group. The way you can really say, hey, I'm going to jump in and be part of that group is in the directory. There's a little card. Fill it out. Drop it off at any one of the tables out there saying, hey, I want to jump in and be part of this group. But you can find out more by connecting with leaders out there. I'm going to pray. We're going to receive the offering. Father, thank you. Thank you for loving us. Thank you, Lord, for welcoming us into your family and relentlessly pursuing us. And Lord, because of your great love, Lord, we come right now to love you back with our tithes, with our offering. Lord, we thank you, Father, the privilege of being your kid, being part of the family business. Lord, thank you that in this gift, we're able to be part of what you're doing here and to the farthest point of this planet. God, we thank you. Amen. Amen. Ushers, you can pass the offering container as they go by. Let's lift our voice one more time in worship. Prayer team is up front. They would love to pray with you. We also have open communion on either side of the stage. Have a great week. We'll see you next weekend.